posso ver uma história de bruxa que eu preciso ir atrás. Então a minha leitura da vez foi Estria. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Charlie, vocês já sabem disso. Esse aqui é um canal que a gente fala de coisas de gênero, praticamente. Terror, ficção científica, mistério, de tudo que é meio pulp, meio insólito, a gente fala por aqui. Então se você for novo, considere se inscrever, vir aqui, né, conversar com a gente, fazer parte, ativar sininho, todas essas coisas. Mas o like é a parte mais legal que você pode ajudar. Porque olha, o YouTube gosta muito de like, ele entrega o vídeo, é uma delícia. Comentários muito bem-vindos, compartilhe por aí. Mas eu sei que você tá aqui pra me ver falando do quadrinho, né? Não pra ficar aqui pedindo coisa pra vocês. Então, vamos direto pra história. Vocês já devem ter visto, né, pela thumbnail e tudo mais, eu já disse que o livro é Estria, o quadrinho, na verdade, de Gigi Simeone, o cara é italiano. Esse livro aqui foi publicado lá fora pela Bonelli e aqui no Brasil pela minha querida Editora 85, não quero tá querendo focar ela, mas é a Editora 85, que tá publicando, assim, materiais incríveis da Bonelli. Eles estão com publicações apenas italiano, eu acredito. Tem coisa que não é da Sergio Bonelli Editore, mas sempre italiano. Que é um mercado, assim, maravilhoso, né? Tem coisas de ouro por lá, assim como na França. O mercado todo europeu tem coisas muito criativas. Mas a Editora 85 tá trazendo coisas que particularmente me interessam muito. Isso aqui, pelo que eu entendi pesquisando na Wikipédia em italiano, tá? Que eu estou aprendendo italiano para isso. A Wikipédia em italiano do Gigi Simeone, ele escreveu isso aqui em 2018, 2019, que isso aqui foi publicado. Né? Ele escreve e desenha, então é tudo dele. E aí ele foi revisto, foi reeditado em 2022, que eu acho que é a base dessa edição aqui, apesar do copyright aqui dentro falar que é de 2025, mas eu vi na Wikipedia lá que a republicação foi em 2022, então não sei muito bem. A tradução disso aqui, para não deixar de fora, é do Júlio Schneider, que eu acho que ele traduz tudo que a Editora 85 produz. Um dia estarei com você, tá bom, Júlio? Se abre o seu olho, estou estudando italiano para um dia estar aí do seu lado. Mas enfim, o Didi Simeone, ele é velho de casa, ele não é novato na Bonelli. Pelo que eu entendi, ele começou também, ele começou em 1995, assim como eu digo também, porque meu último vídeo foi sobre Dylan Dog e o Ruio, ele começou em 95. O Gigi Simeone, acho que na Wikipedia diz que ele é apelidado de Cimê, então o Cimê começou também em 95, mas acho que ele começou em Nathan Never, né? Nathan Never, depende da sua pronúncia do nome dele. E aí ficou um tempinho na revista, escreveu mais ou menos todas as publicações diferentes de Nathan Never que tinha. Ele passou um tempo também em Dylan Dog. Eu não li nada dele em Dylan Dog, mas ele ficou por lá por um tempo. Acredito até que foi um dos nomes principais ali na revista por um tempo. Escreveu também todas. E aí foi, né, viajando de revista em revista. Ali ele também participou da Le Story. Le Story? Não sei, é em francês que a gente pronuncia o nome. Le Store, não sei pronunciar isso, não aprendi ainda. Mas que é como se fosse uma antologia, pelo que eu entendi da Bonelli. E, né, cada edição é uma historinha diferente e tudo mais. Essa aqui é numa outra antologia que tem da Bonelli, mas eu não sei pronunciar. Talvez eu coloque aqui na tela pra vocês, né? Eu vou colocar, porque eu vou lembrar. Vou colocar aqui pra vocês, porque eu não sei pronunciar em italiano. Mas essa revistinha aqui saiu por lá. Então a gente tem esse tesourinho aqui, bem caprichado, tá? São 300 páginas, eu acho, de revista, de história mesmo, são 300, e aí a gente tem dois textos, né, de apoio, tem dois paratextos aqui que são incríveis. E o que a gente tem aqui? Vamos pro que interessa? Tem 5 minutos de vídeo e eu não falei da história ainda. Aqui a gente acompanha essas 3 crianças que se aventuram no verão. Eles se encontram todo verão. Na verdade, no começo aqui a gente tem a Chiara e o Fábio. E aí eles passam o verão sempre juntos na casa dos pais do Fábio e dos tios da Chiara. O verão nessa casa junto lá na Itália, numa região muito interiorana ali, uma coisa montanha, uma coisa floresta. E aí eles estão nesse lugar. Aí no segundo verão eles conhecem uma terceira criança, que é, né, o Alfredo. Juntos eles formam um trio de várias aventuras, eles têm, né, o nome de Clube de Águia, alguma coisa de águia, tem, né, a cabana deles ali onde eles ficam.
No começo, brincando ali só no quintal, conforme eles vão ficando mais maduros, mais adolescentes, eles começam a querer ir pra longe. E numa dessas saidinhas deles, uma coisa terrível acontece com eles e daí a gente vem com um trauma. A história, mais especificamente, vocês sabem que eu sou ruim de sinopse, né? Mas vamos lá. A história, mais especificamente, começa com alguém nos narrando que isso aconteceu. Um trauma, uma coisa. Aí a gente acompanha a Kiara no futuro, já adulta, com traumas muito fortes. Ela trabalha de aeromoça e ela tem pesadelos constantes quando ela consegue dormir, porque senão ela fica sem dormir mesmo. É um sofrimento, uma coisa, e aí vai ter uma baixa no serviço dela, eles vão demitir um monte de gente, então ela fica assim, muito nervosa e acaba tendo mais crises. E no meio de uma dessas crises ela reencontra o Fábio, que era, né, um garoto lá da infância, que ele também passou por várias coisas, ele trabalha como fotógrafo de guerra agora, é super tranquilo, super leve. E aí juntos eles embarcam nessa coisa de superar o trauma, só que para você superar o trauma você precisa lembrar do que aconteceu. E aí eles voltam lá para aquela região, Marmentino, eu acho que chama. E aí eles voltam para lá para, né, tentar lembrar do que foi que aconteceu naquele raio daquele verão que deixou eles desse jeito. E aí começa a coisa toda do é realidade, é sobrenatural. É trauma ou não é? Então, eu não vou entrar muito mais em detalhes da história, porque daí eu já acho que a gente entraria muito na zona de spoiler. E essa história que você tem que, né, você tem que viver ali, é mais gostoso você ir descobrindo junto com os personagens. E assim, eu disse que a sinopse é ruim, mas confia em mim que isso aqui é muito legal. A sinopse minha, tá? A sinopse do livro é muito bom. A minha sinopse é ruim. Eu vou melhorar nisso. Mas enfim, como eu disse, tem essa questão toda de trauma, né? A gente tá falando de trauma, eles estão traumatizados e tudo mais. O que é uma coisa que pode ficar muito cansativa. Porque quase todo terror hoje em dia trabalha em cima disso, né? Pessoas traumatizadas, não é um sobrenatural de verdade, é um trauma. E aqui a gente tem esse debate também. É sobrenatural? É um trauma real ali, mascarando tudo? Só que eu acho que o Didi Simeone consegue abordar isso de uma maneira que não interessa se é trauma, se é sobrenatural. O terror tá ali, a gente tá ali numa história de terror, e se for um trauma é assustador, e se for sobrenatural é assustador, sabe? Então, o decorrer da história, conforme a gente vai crescendo no suspense, no choque, na dor, meio que, sabe, é uma história de trauma bem trabalhada, bem escrita. Então, não é uma coisa batida. É lógico que, se você pensar muito bem, desde o começo das histórias de terror, elas trabalham muito trauma de alguma maneira, né? Então, assim, quem gosta de terror tá acostumado a lidar com isso, mas eu gosto de que aqui o Simeone consegue tratar de uma maneira em que o terror colocado ali funcionaria de qualquer maneira, real ou não. Isso é muito bacana. E aí a gente pode falar um pouco também de como trabalha o terror, né, o sobrenatural. Essa mistura do folclore com superstições, com transformando meio que num conto de fadas. Então toda a parte que você tá vendo eles na infância tem uma pegada de mais assim de história mesmo, um conto de fadas sendo contado ali. E tem essa como transformar, né? Como contar essa história de uma maneira que fique interessante, mas que não perca essa coisa do conto de fada, sabe? Então, você trabalhar o folclore nisso, se tratando de uma história de bruxa, como eu já disse que eu gosto desse tom do conto de fada, esse tom do folclore, da superstição. Porque aqui você tem uma história sendo contada sobre a bruxa. Essa bruxa que teria lá em Marmentino. E aí no paratexto, no final também você tem um texto que fala sobre, né, como as bruxas cresceram no imaginário do cinema e vai evoluindo, e aí você tem, né, toda essa crescente. E no mais importante, no primeiro paratexto aqui, você tem o próprio Didi Simeone falando da relação dele com a cidade de Marmentino, né? Porque ele diz que é meio que uma região, são 3 vilas que se conectam e formam Marmentino. Ele preferiu aqui colocar como sendo uma vila só, mas são 3. E aí tem as lendas reais de lá. Então ele pegou todas essas coisas que ele passava, alguma parte da infância por lá, alguns verões, essas coisas, e todo o cenário de floresta e de montanhas e
e aquelas comunidades pequenas e as lendas que eram contadas, isso entrou muito na cabeça dele e aí ele consegue, né, transformar isso numa ficção que não perde o toque do conto de fadas, mesmo quando tá pegando na coisa do realismo. Então é muito interessante até esse texto que ele bota no final, a história é maravilhosa, termina e tudo mais, e esse texto que você lê depois de como ele conecta, sabe? Como ele pegou essas duas lendas de bruxa que realmente existiam na região de Marmentino, né? Uma da bruxa que dança e uma segunda lenda, e transforma na bruxa aqui da história, que também é uma lenda contada dentro aqui. Então torna o ambiente ali muito real. Então a cidade marmentina fictícia aqui, ela é muito real, ao mesmo tempo que ela tem o toque do folclore, da fantasia. Eu achei isso funciona muito bem. E eu falei, né, do final, o livro acaba e tudo mais. O livro. Não adianta, a gente tá acostumado a falar de livro, o quadrinho. E o final é assim, destruidor. É um final que realmente. Ele não apela ele tem um choque, mas não é aquele choque do físico, sabe? Ele é uma coisa mais emocional ali, mais psicológica. E é uma reviravolta que, na verdade, é até interessante porque você acha que acabou e vem mais uma coisa e te dá o baque. E é muito forte. Mas eu tenho que falar que o final mesmo, que é um pequeno epílogo, é difícil você falar que a arte de alguém é desnecessária, né? Mas é aquela coisa, eu não sei se um editor pesou a mão na cabeça do Didi Simeone que precisava dessa explicação, ou se faltou um editor ali pra, né, cortar isso. Mas é uma coisa muito água com açúcar. Ele pega assim. Não é que ele quebra, tá? Ele não estraga o final nem nada, mas você já teve ali o choque do final. E aí vem uma coisa super explicativa, super verborrágica, super, sabe, te contar tintim por tintim, nuances que poderiam você mesmo ter interpretado aquilo, se você sentiu a história, se você, né, mergulhou nela mesmo, você já percebeu todas essas coisas, mas aí vem o artista te contar palavra por palavra, sabe? Não precisava disso. Como eu disse, não estraga a experiência, mas não precisava. Então, assim, foi uma leitura que eu li muito devagar, porque eu quis devorar, né? Devorar não, eu quis degustar, né? Eu fui apreciando, assim, um bom vinho aos pouquinhos. E é mais porque eu tô com pouca coisa pra ler aqui, ó, tanto de coisa, mas não, de quadrinho eu tô com pouca coisa, principalmente da Bonelli e da Editora 85. Então, eu fui lendo devagarinho, mas é uma leitura que, assim, você quer, sabe? A cada nova revelação, um novo segredo, uma nova lembrança, você quer ir ali. E, assim, a gente tem aqui, né, um cardzinho, não dá pra ver por causa da luz, com a capa, né, um cartão postal. A gente tem isso é uma bookplate? Eu acho que sim, né? Eu não sei exatamente o que é uma bookplate, né? Mas eu acho que é isso aqui. E aí você tem uma das artes mais bonitas que eu tive o prazer de ver, sabe? Olha esses cenários aqui, sabe? Eu não sei se vai dar pra ver tudo certinho, porque eu não consigo enxergar. Mas isso aqui é lindo. Quero pegar umas imagens que não atrapalhem, né? Eu dei um spoiler pra vocês. Mas eu esqueci de ligar o microfone, tá? Se o som estiver ruim, a culpa é minha mesmo. E deixa eu ver alguma coisa aqui que deu um tchan. Mas o jeito que ele desenha os personagens, assim, o cenário dele é uma coisa linda. É tão rico em detalhe de uma maneira que não precisava ser tão incrível isso aqui, sabe? Ele não precisava botar tanto detalhe no fundo, mas ele bota. E é assim, é uma loucura. Eu acho que talvez de tudo que eu li da Bonelli até agora, de tudo, seja meu traço favorito aqui. É realmente, eu que não quero pegar um spoiler pra vocês, né? Então, é difícil pegar aqui uma imagem que não traga spoiler pra vocês, mas acredite, é uma arte assim incrível, uma das coisas mais bonitas que eu já tive o prazer de ler em preto e branco e cara, acho que até agora, tirando Johnny Freak, porque Johnny Freak, né, de Dylan Dog, grito, é a minha coisa favorita da Bonelli, que eu li e recomendo pra todo mundo. Esse vídeo não ficou do jeito que eu gostaria, porque eu tô com uma dor de cabeça chatíssima e eu não tô conseguindo me concentrar, mas eu precisava gravar isso pra vocês. Tem mais 2 vídeos pra eu gravar aqui hoje. Então, peço até desculpas pra quem estiver assistindo isso aqui, porque realmente eu não tô muito saudável nesse momento, mas eu deixo a minha recomendação pra estria, tá? Uma história fechadinha de bruxa, de terror, de desalento psicológico.
realmente, assim, que vai te pegar, vai te devorar. E deixo minha recomendação também pra Editora 85, que é uma editora independente, que tá fazendo um trabalho incrível, tá? Eles publicarem esses materiais aqui, né? Olha a grossura disso aqui. E sei lá, você compra por 65, 70. É um, sabe, você acreditar mesmo no produto e você não fazer o leitor de bobo, sabe? Pra que mais pessoas possam ler. O Leonardo, que é o editor aqui, ele tá de parabéns com a editora 85. Então fica a minha recomendação pra esse material, pra essa história maravilhosa, pra esse quadrinho maravilhoso, mas também pra editora 85. E é isso, né? Deixa aqui nos comentários se você se interessou por essa história. Se você já conhecia isso aqui, dê uma chance pros trabalhos italianos, tá? A gente vive muito no mundinho Marvel, DC ali, né? Um universo mais americano. E eu digo a gente generalizando, né? Mas vamos, né? Não precisamos ir para aqueles gibis super cabeçudos argentinos, nada contra, tá? Adoro. Mas, né, não é só isso, a gente não pode ver o mundo dos quadrinhos apenas como os gibis cabeçudos e Marvel e DC. Então, tem muita coisa boa, principalmente coisa de gênero, terror aqui. Incrível. Fica a minha recomendação, deixa aqui nos comentários se você se interessou. Deixe o seu like, se inscreva se for novo por aqui. E até a próxima leitura. Beijos!